Olá, sejam bem-vindos. Vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos continuar a tratar as propriedades dos fluidos. Então vamos lá, a aula, né? Nós é, comentamos até a questão das relações, né? Da relação entre a tensão de cisalhamento em relação ao, né, o gradiente de velocidade, né? Taxa de variação da velocidade, certo? Nós falamos das diferenças entre um fluido newtoniano e um fluido não newtoniano, perfeito? Então hoje nós vamos comentar um pouquinho mais sobre as diferenças desses fluidos, né? De uma forma muito introdutória, e vamos falar de outras características que um fluido pode apresentar. Antes de uma pausa aqui para um gole de café, faz bem. Então, para fluidos não newtonianos, a relação entre a tensão de cisalhamento e a taxa de deformação, que é essa relação da variação da velocidade com a distância, é não linear, ou seja, ela não segue um padrão, uma linha retilínea, certo? Enquanto que fluidos newtonianos seguem sim esse comportamento. Então, neste gráfico aqui temos uma série de diferentes tipos de fluidos, onde o fluido newtoniano se encontra aqui, pode ser caracterizado como uma linha que começa aqui no centro do eixo de coordenadas e segue linearmente, perfeito? Enquanto outros fluidos, como por exemplo fluidos dilatantes, fluidos pseudoplásticos ou fluidos de Bingham, se comportam de forma diferente. Fluidos dilatantes, vamos analisar aqui um fluido dilatante, uma solução de amido de milho, ou areia em suspensão, são fluidos cuja viscosidade ela aumenta com a taxa de deformação, certo? Então podemos ver aqui uma derivada positiva. Então o shear stress, que é a tensão de cisalhamento, ela tende a crescer numa velocidade maior para um fluido dilatante, certo? Então são fluidos, por exemplo, que quando eles se agitam, a tendência é que sua viscosidade aumente, perfeito? Enquanto os fluidos pseudoplásticos têm um comportamento diferente. Sua viscosidade ela tende a diminuir, perfeito? Então podemos fazer esta constatação. Temos aqui um fluido diferente, chamado de fluido de Bingham, plástico de Bingham. O comportamento em si é igual a um fluido newtoniano, perfeito? Porém, para ele iniciar o movimento, ele precisa de um shear stress, uma tensão mínima. Podemos chamar de tensão de escoamento, né? Muito parecido com aquele diagrama de deformação, né? Um diagrama de deformação elástica e plástica, né? De um metal, perfeito? Então é parecido com isso. Então, a partir dessa tensão, esse plástico ele entra em deformação permanente, ele entra em escoamento, ele escoa. Um exemplo típico é a pasta de dente. Então, tem um tubinho lá da pasta de dente, certo? Então, você vira ele de cabeça para baixo, ele não vai escoar. Mas a partir do momento que você pressiona, você gera uma tensão maior naquele domínio, ele começa um movimento de escoamento, certo? E aí sim, a partir daí, ele se comporta como um fluido newtoniano. Então, é bem interessante, pessoal, esse campo aí da análise, né, da variação da viscosidade, perfeito? Certo, então temos a definição também de viscosidade cinemática. O que definimos até o momento é chamado de viscosidade dinâmica, inclusive pelas unidades. Aí temos o que? A viscosidade cinemática, que é a razão entre a viscosidade dinâmica e a densidade. Então, em alguns casos, uma análise utilizando a viscosidade cinemática, ela é mais interessante, né? Ela induz um comportamento mais interessante do que a viscosidade dinâmica em si, perfeito? Muitas vezes essa relação aqui apresenta, né, uma proporção interessante. Em geral, a viscosidade de um fluido depende de duas propriedades, né, a temperatura e a pressão.
embora a dependência da pressão seja fraca, né? Ou seja, a dependência da temperatura é maior, é mais evidente, uma variação da temperatura gera uma variação mais evidente da viscosidade. Para líquidos, tanto a viscosidade dinâmica como a cinemática são praticamente independentes da pressão. Isso porque a viscosidade em líquidos, pessoal, tanto, na verdade em líquidos e gases, né, depende muito da distância média entre as moléculas, né, a distância média entre as moléculas para gases, ou das distâncias e das forças de ligação intermoleculares para líquidos. No caso de líquidos, como eles são, né, materiais praticamente incompressíveis, né, o que quer dizer? Que precisa de uma grande variação, uma grande pressão aplicada para uma pequena variação de volume, essa viscosidade não é tão afetada com a pressão. Já para gases, né, a pressão ela modifica muito a viscosidade, porque a pressão, né, gera uma grande variação da densidade, né, a massa específica, e uma variação da densidade varia também a distância média entre as moléculas. E uma variação da distância média entre as moléculas gera uma variação, né, da quantidade de choques intermoleculares. E esses choques caracterizam o comportamento da viscosidade em gases. Então, algumas constatações interessantes, né, a respeito aqui ainda da viscosidade. Então, a viscosidade de um fluido é uma medida da sua resistência à deformação. Então, basicamente, a viscosidade é um atrito interno do fluido, né? O atrito lá, quando, né, vocês estudaram mecânica e dinâmica de uma forma geral, era uma resistência ao movimento. Aqui também é uma resistência ao movimento. Como o movimento gera deformação, é uma resistência à deformação. Resulta da força de atrito interno que se desenvolve entre diferentes camadas de fluidos. Então, se pensarmos no escoamento como diferentes camadas, né, de fluidos ou diferentes camadas, né, de placas, quando uma camada se locomove em relação à outra, haverá, né, entre elas um determinado atrito. Então podemos enxergar a viscosidade também como esse atrito. É uma forma lúdica de entendermos esse conceito. É um conceito macro, né, um macroscópico. A gente não fala de viscosidade quando a gente fala de conceitos microscópicos, apenas macroscópicos, assim como a pressão, temperatura, etc. É causado pelas forças coesivas entre as moléculas nos líquidos e pelas colisões moleculares nos gases. Então é um pouquinho do que eu acabei de falar. Os gases, né, o que acontece? Os gases possuem moléculas e essas moléculas basicamente, né, não estão ligadas umas às outras, mas elas estão variando de posição. Então eu represento aqui ondas, né, que são as posições dessas moléculas, e essas moléculas se chocam constantemente. E esses choques geram o quê? Uma transferência de quantidade de movimento, certo? Então, quando uma molécula se choca com a outra, ela transfere quantidade de movimento. E a viscosidade também pode ser enxergada como uma transferência de quantidade de movimento. Por quê? Se nós falamos que a viscosidade se comporta como um atrito, certo? Então, é uma força. E o que é uma força? É uma transferência de quantidade de movimento, certo? Por exemplo, né, quando um sólido ele atrita com outro sólido, ele está transferindo quantidade de movimento de um sólido para outro, porque existe uma força entre os dois e uma força é uma transferência de quantidade de movimento. Então as moléculas estão transferindo quantidade de movimento umas para as outras, certo? Então a viscosidade define uma difusão de quantidade de movimento linear. É uma forma bem interessante de enxergar esse conceito físico. Isso para gases. Para líquidos, como nós já temos ligações, né, intermoleculares mais fortes em líquidos, então a viscosidade, né, é vista como uma forma de força coesiva entre, né, essas moléculas. Mas nós podemos enxergar fisicamente da mesma forma. Então, a viscosidade tem vários conceitos interessantes, a depender do ponto de vista que analisamos. Certo? Nos líquidos, então, a viscosidade tende a diminuir com o aumento da temperatura. Isso porque, quando a temperatura aumenta, essas forças coesivas, elas se enfraquecem. Por quê?
né? Basicamente o nível de agitação molecular aumenta, certo? A distância entre as moléculas aumenta, logo essas forças coesivas tendem a diminuir sua capacidade, né, de reter o movimento, e isso faz com que a viscosidade caia também. Nos gases, o que acontece? Né? Como a transferência de quantidade de movimento linear é por choques, então quando a temperatura aumenta, essas moléculas elas ficam mais excitadas, então elas têm uma variação de posição maior, ela tem uma maior transferência de choques de quantidade de movimento, logo a viscosidade tende a aumentar com o aumento da temperatura em gases, então por isso que temos comportamentos contrários, tá? Para essas duas formas de matéria. Temos leis específicas para essa variação da viscosidade em relação à temperatura, tanto para gases quanto para líquidos. Então, essas leis, pessoal, são leis que vieram aí de observações empíricas. Então, onde esses coeficientes A, B e C, né, tanto nessa equação quanto nessa equação A e o B, vêm de observações empíricas em laboratórios. Então, normalmente, pessoal, essas observações geram essas correlações que, por sua vez, alimentam, por exemplo, um modelo matemático e de simulação, certo? E aqui uma tabela, né, comparativa com diferentes valores de densidade, estou com densidade na cabeça, de viscosidade. Então, a gente percebe que os gases têm viscosidades menores, né? Certo? Alguns metais, né, estão aqui, mercúrio, por exemplo. Gasolina, uma baixa viscosidade. Né, óleo de motor, glicerina, óleo de motor com alta viscosidade. E notem que é bastante interessante essa variação com a temperatura. Então, a variação com a temperatura aqui de gases, da viscosidade em gases, não é tão alta, né? E em alguns líquidos, né, que estão encaixados nesta região, é uma viscosidade relativamente baixa também. Estes líquidos aqui possuem uma variação de viscosidade alta com a temperatura, então é uma alta variação de viscosidade com a temperatura. É interessante notar que é o seguinte, então esses aqui são óleos de motor. Então, pessoal, esses líquidos, eles têm um intervalo de temperatura ótimo para trabalho, né? Então, por exemplo, esse óleo é indicado para temperaturas entre 70 graus Celsius e 100 graus Celsius, certo? Quer dizer, então, que nessa faixa a viscosidade ela, né, tem um valor suficiente para o funcionamento de um determinado motor, por exemplo. Ótimo. Pessoal, então nós já vimos, né, bastante detalhes aqui sobre a viscosidade. Nós voltaremos a falar sobre essa propriedade mais à frente no curso, né, quando formos tratar, por exemplo, as equações de Navier-Stokes. Vamos ver outras propriedades aqui interessantes também para fluidos. Então, por exemplo, a tensão superficial, né? Então, com a tensão superficial, nós conseguimos explicar alguns fenômenos interessantes. Então, né, por exemplo, por que se forma o orvalho como pequenas gotas sobre a pétala de uma flor, né? Então, pela manhã, nós notamos pequenas gotas sobre a pétala de uma flor, né? O que a gente esperava que acontecesse? Pô, é um líquido, o líquido vai escorrer, mas não, ele fica ali parado, né? Mesmo que haja uma inclinação na pétala dessa flor, né, aquela gota está presa, certo? Outro efeito interessante é quando cai uma gota de água, né? Cai uma gota de água na mesa e a gente nota que a água fica concentrada em pequenas gotas e essa água simplesmente não escoa, né? O que a gente esperaria? Que ela escoasse, né? E escoasse o máximo possível, mas não. Ela, né, fica aglomerada na forma de pequenas gotas, certo? Por que isso acontece? Ou porque, por exemplo, temos aqui esse inseto que é bem interessante, é bem famoso, né, esse caso aqui,
cujo um inseto ele pode flutuar, né, sobre a superfície da água. Por que ele consegue fazer isso? Certo? Professor, a densidade dele é menor do que a da água, então ele sobe. Não, não é isso. Né? Então existe uma força que faz esses fenômenos acontecerem. E essa, pessoal, é a força de tensão superficial. Então, uma tensão na interface. Qual que é a explicação dela? A gente pode analisar dois tipos de moléculas. Uma molécula inside, né, the liquid, então uma molécula no interior de um líquido e uma molécula na superfície deste líquido. Quando uma molécula está no interior do líquido, existem forças atrativas, né, das outras moléculas, né, atraindo essa molécula. Essas forças, elas são simétricas, né? Então, ou seja, né, elas estão ocorrendo em todas as direções. Como há essa força atrativa em todas as direções, né, a molécula, basicamente, né, as forças se anulam e a molécula fica parada ali no interior. Já uma molécula que está na interface, o que acontece? Ela tem forças atrativas somente nas direções que ela possui moléculas vizinhas. Já na direção que não existe nenhuma molécula vizinha, ela não tem nenhuma força atrativa, certo? Ou seja, ela é induzida a continuar acoplada ao restante do fluido. Então, o que acontece, por exemplo, né, quando cai uma gota em solo? Aquelas moléculas, elas experimentam duas principais forças. A força atrativa das outras moléculas e uma força gravitacional que tende a fazer com que ela escoe, que ela caia e escoe. Quando essa gota, ela atinge um raio, né, uma forma cujo raio tem um valor, né, definido, a força interfacial ela tende a alcançar um nível que se equipara com a tendência dessa molécula cair e escoar pela superfície. Então, neste momento, há um equilíbrio e há a formação da gota. Alguma noção aqui de valores, né, de tensão superficial? Então, a água, né, à medida que a temperatura aumenta, a tensão superficial diminui. Então, para a água fria, as gotas tendem a ser maiores do que para a água aquecida. Glicerina, né, mercúrio, então aqui ó, mercúrio tem uma alta tensão superficial, por isso que as gotas de mercúrio normalmente são maiores do que gotas de água, né? Mercúrio, água. Perfeito? E temos aqui, né, querosene, gasolina, etc. As unidades, né, da tensão superficial são Newton por metro. Então, a tensão superficial muda consideravelmente com impurezas. O que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, água pura, né, temos aqui valores, né, parametrizados de tensões superficiais. Porém, se nós diluirmos sabão na água, essa tensão superficial vai cair muito, né? Por quê? Porque nós estamos modificando a estrutura química daquela mistura. Então, obviamente, existem agora moléculas que impedem a união das moléculas de água. Isso aí cria uma baixa tensão superficial. Então, por exemplo, né, sabões e detergentes diminuem a tensão superficial da água e permite que ela entre em pequenas aberturas, né? Isso aí permite uma lavagem mais eficiente, certo? E dispositivos cuja operação depende da tensão superficial podem ser destruídos pela presença de impureza. A tensão superficial determina o tamanho das gotículas que se formam. As gotículas crescem com a adição de massa, se romperá quando a tensão superficial não puder mais detê-las. Por isso, pessoal, que para cada tipo de líquido nós temos gotículas com tamanhos característicos. Por quê? Esses tamanhos dependem da tensão superficial daquele material, perfeito? E nessa pegada, pessoal, de tensão superficial, nós temos um outro efeito, né? Além da atração do líquido para com o líquido, temos a atração das moléculas de líquido pelo sólido, né? Que essa massa de líquido está em contato. Isso aí vai criar ou não um efeito capilar, né? E esse efeito capilar depende da molhabilidade daquele material. Então, por exemplo, a água tem uma molhabilidade positiva, então é um ethylene fluid. Quer dizer o seguinte, que as paredes
de uma superfície sólida atraem mais as moléculas de água do que a própria massa de água. Então, nessa região aqui, ó, vamos supor, temos aqui uma determinada molécula, ela é atraída para cá e é atraída para cá. Essa atração ganha dessa, então existe aqui, né, um menisco que se forma e as moléculas que estão na periferia desse conjunto tendem a subir, né, pela parede. Já o mercúrio tem um efeito contrário, porque o mercúrio ele tem uma tensão superficial alta, então dificilmente uma atração de um sólido para o mercúrio vai ganhar, né, da atração do mercúrio para o mercúrio. Certo? Então a gente pode voltar aqui e ver a análise, né, ao mercúrio, 0,44 Newton por metro de atração. Enquanto a da água tem valores muito menores. Então, né, nós podemos observar este efeito, ele é muito interessante, tá? E, inclusive, ele forma aqui um efeito capilar. Essa atração depende do quê? Da distância entre as paredes, ou seja, do raio dessa tubulação. E se esse raio, essa tubulação tiver um baixo diâmetro, a tendência é que essa força, esse efeito capilar seja muito intenso. Então, graças a isso, pessoal, as plantas existem, né? As árvores existem. Porque vocês já pensaram na seguinte comparação, né? A caixa de água, né, na casa de vocês precisa de um bombeamento. Por quê? Para a água sair ali da torneira, sair da rua, da estação e subir até a caixa de água da casa de vocês. É necessário um bombeamento, certo? Porém, as árvores têm tem árvores aí enormes, né, mais de 50 metros, por exemplo, e a água chega até a ponta dessa árvore sem nenhuma bomba. Por que isso? Então, efeito capilar é um dos mecanismos que permite que isso aconteça. Outro mecanismo é a própria osmose, certo? Então, graças a esse efeito, né, existem árvores, por exemplo. Ok. Então, as moléculas líquidas na interface sólido-líquido são submetidas tanto a forças coesivas por outras moléculas, como por forças adesivas pelas moléculas do sólido. As grandezas relativas dessas forças determinam se um líquido molha ou não a superfície sólida. As moléculas de água são atraídas com mais forças pelas moléculas de vidro do que pelas outras moléculas de água. E por isso, né, existe ali uma molhabilidade. E enquanto isso, para o mercúrio, o comportamento é o contrário. A ascensão capilar num tubo circular é inversamente proporcional ao raio do tubo, como eu mencionei. Na prática, efeitos capilares é geralmente expressível em tubos cujo diâmetro é superior a 1 centímetro, certo? Então, pessoal, a gente vai falar mais à frente sobre manômetros ou termômetros, por exemplo, né? Então, né, esses dispositivos, um mede a pressão, o outro mede a temperatura. No momento da fabricação desses dispositivos, deve-se levar em consideração um cuidado especial para que a tubulação dele não tenha um diâmetro tão baixo que fará com que o efeito capilar sobreponha o efeito, por exemplo, de dilatação, né, para a gente analisar a temperatura daquele fluido. Quando as medidas de pressão forem feitas utilizando barômetros e manômetros, é importante usar tubos suficientemente grandes para minimizar esse efeito. Certo? Então, a ascensão capilar também é inversamente proporcional à densidade do líquido, né? Isso ocorre, pois, o que temos aqui, essa força é uma força atrativa para cima. Então, além da força atrativa para baixo, do líquido para com ele mesmo, existe também, né, o peso daquela molécula, né, que segue aqui o rumo, direção da gravidade, então tende para baixo. Então, na verdade, são duas forças para baixo e uma para cima, por isso que a densidade também é importante, certo? Então, densidade, tensão superficial, né, esses efeitos fazem com que o mercúrio, né, tenha uma não molhabilidade, enquanto a água possui molhabilidade. Certo, pessoal? Então, nós finalizamos aqui a discussão sobre as principais propriedades de líquidos, né, de fluidos de maneira geral, né? Algumas propriedades, como por exemplo essa capilaridade, são, né, particulares de líquidos. Mas falamos sobre fluidos no geral. Nós continuaremos, a próxima sessão será sobre fluidoestática. Então nós vamos falar sobre, por exemplo, variação de pressão com a profundidade, né, as forças que corpos submersos estão, né, submetidas
quando, né, o fluido possui uma determinada altura ou o corpo está numa determinada profundidade, perfeito? Agradeço a atenção, espero que esse curso te ajude, é, nas suas aulas de mecânica dos fluidos ou então, né, na sua atuação profissional. O motivo que eu estou criando essas aulas, né, disponibilizando gratuitamente no YouTube, é a grande dificuldade que eu vejo, né, em alunos não só, né, da universidade que eu atuo, que é a Universidade Federal de Uberlândia, mas também de outras universidades, né? Normalmente a mecânica dos fluidos é um grande gargalo aí para os alunos. Perfeito? Então conto aí com a participação de vocês. Se der um like aí, vai e começar a me seguir, os vídeos, né, serão mais espalhados. Perfeito? E é isso aí. Muito obrigado pela atenção. Um grande abraço.